Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do TPM Negócios de Mãe. Eu sou Fernanda Toledo e essa é minha sócia, Aline Alves. Hoje nós temos aqui uma mulher segura, e eu já vou explicar para vocês por que segura. A Juliane Ruve, que está aqui nos acompanhando, vai para apreciar o cafezinho com a gente. E, Ju, eu não vou te apresentar, eu vou deixar você contar quem é a Juliane Ruve. Oi, Fernanda. Oi, Aline. Tudo bem? Bem, eu sou a Juliane, corretora de seguros, proprietária da Ruve Corretora de Seguros, casada com o Jair, mãe do Pedro, de 25 anos, do Caio, de 22, e tô nesse ramo há quase 30 anos. Então, de seguro, eu entendo um pouquinho e tem muita história para contar. Que delícia. Antes de seguir com as perguntas, eu já vou pedir para quem está assistindo para curtir esse vídeo, compartilhar com outras mulheres, porque a gente sempre fala aqui que informação é um conteúdo que você precisa mandar para frente, que outras pessoas precisam ter acesso, é libertador, conhecimento liberta. E Ju, conta pra gente, você falou assim que uma das primeiras coisas que aconteceu na sua vida, primeiras coisas não, mas assim, o que teve presente na sua vida nos momentos mais importantes foi batida de carro. Foi, gente, isso foi muito engraçado, porque no dia que eu me casei, aquela loucura, né, porque não tinha igual hoje, o dia da noiva, você ficar lá tranquila, né, curtindo o seu dia, não. Eu tive que fazer muita coisa no dia que eu me casei. E aí, parada no semáforo, vem um cidadão dar uma cacetada atrás. Isso, desculpa, quantos anos você tem de casado? 27 de casado. Há 27 anos atrás. O trânsito nem era tão complicado, né? Nem era tão complicado, não tinha nem tanto carro caindo, né? Saindo pelo ladrão aí. E você já trabalhava com seguro? Já. Acredite se quiser, já. E aí, nós ficamos amigos. Ele desceu, foi até engraçado, ele desceu e falou assim, nossa, moça, desculpa, não vi, tava conversando. E era assim, não tinha desculpa na época, né? Falei, não, moço, calma. E aí eu falei, estou casando hoje, não vai dar pra gente resolver. Daí ele falou, não, casando hoje? Eu falei, isso, tá meio corrido o meu dia. Aí a esposa dele já desceu do carro, resumindo, eu falo com eles até hoje. Eles não moram mais aqui, acompanharam o filho, foram embora. E quando eu tava grávida do Pedro, meu primeiro filho, que tem 25 anos, barrigão, assim, bateram no meu carro também. E a mesma coisa, já me mexia com seguro, falei, não. E a Roberta, né, que bateu em mim, Roberta, você vai me assistir, então eu tô falando da nossa história. E ela falou assim, nossa, ficou mais nervosa do que eu. Nossa, a senhora tá grávida, não sei o quê, não sei o quê. Resumindo, ela pagou meu carro, claro, mas ela faz seguro comigo até hoje. Você converteu ela em cliente? Converti, tá no caminho certo, na rua. Tá vendo? Você é empreendedora. Não é? Tá vendo? Raiz. Ju, hoje você falou pra gente que você tá numa fase mais tranquila da maternidade, né? A gente tá no olho do furacão. Tô sabendo. Com 9 e 11 anos. Ali. A minha tem 11, 5 anos. E os seus bebês? Então, não tem segredo, né, gente? A gente é mãe, a gente passa os nossos perrengues, mas eu tenho o Pedro e o Caio, como eu disse, são fases distintas, né? Então, assim, quantos hoje, anos eles têm? 25, e o Caio vai fazer 23 agora em junho. Então, assim, eu tô longe dois da homens. idade de 2 homens hoje. Nenhum mora comigo mais. Pedro foi fazer faculdade, já foi embora. Então, tinha aquela época que eu passava no corredor da casa, assim, falava assim, meu Deus do céu, cadê esse menino? Onde é que esse menino tá? Aquela aflição, que vontade de trazer, não deixar embora. E depois que o Pedro foi, o Caio também foi. Então, hoje tá eu e meu marido e um cachorro em casa. Fácil, uma nova fase. E é gostosa também, sabe? Então, assim, os perrengues de vocês hoje me dá saudade também, né? Mas, assim, é uma batalha. É o equilibrar de pratinhos ali, ser empreendedora, mãe, mulher, filha, tia. É muita coisa para 24 horas. Mas a gente administrando, dá. Os meninos não quiseram trabalhar na corretora? Não, eles conviveram muito com o estresse da mãe deles, com os sufocos da mãe deles, o pedido de guincho. Olha, mãe, a gente, tipo, indo pro aniversário.
liga, Juliane, não tô conseguindo tal coisa. Juliane, aconteceu tal coisa. Mudava o meu roteiro do dia. Então, você sai falando assim, hoje eu vou fazer isso. E ser corretor, os corretores que estão me ouvindo, vocês sabem que não tem dia, né? Ninguém escolhe o dia de morrer, de bater carro, de ser roubado. E tem pessoas e pessoas. Tem gente que fica muito nervosa e precisa falar com alguém. E essa é a nossa função, né? Então, assim, meu marido e meus filhos, eu tô nisso há muitos anos, conviveram comigo muitos perrengues, né? E sabem como funciona. Mas também não imaginava que os dois fossem partir para medicina, né? Porque eu não tenho médicos na família. Então, assim, os dois foram para outras áreas totalmente diferentes, né? Enfim. Olha, que legal. Nada, eles ajudam pessoas, vão ajudar pessoas, é o que a mãe faz. E o que eu acho mais interessante, Fernanda, porque assim, eu adoro conversar, você sabe, e eu gosto de gente, né? Então, são funções e foram para a mesma área que é minha, com certeza, que é lidar com pessoas. Sim. E transformar, na verdade, a vida de pessoas. As dores, de forma diferente, mas dores, né? É interessante, né? Porque, que nem você falou assim, não tem médico na família. Não tem, mas de uma certa forma, eles conviveram com cuidado o tempo todo, né? Isso. E quando você diz assim, não, eu mudava a minha rota, então, de qualquer modo, mesmo sendo clientes, aqueles clientes tinham uma importância para você. E aí, eles levaram isso para a vida deles, né? E olha, e os clientes se tornaram amigos, né? E hoje eu tenho pessoas que fazem seguro com a gente há mais de quase 30 anos. Então, assim, acompanharam a minha história, eu acompanhei a história deles, é uma troca de informação, crescimento, amadurecimento, porque a Juliane de 30 anos atrás é muito diferente da Juliane de hoje, né? E os filhos, eles acompanham todo esse processo, né? E graças a Deus, o Pedro nem depende mais de mim mais. Então, hoje é somente o Caio. Então, é uma forma mais tranquila, sim, mas preocupação sempre. Sempre, né? Sempre, sempre. A idade deles, né? 23 e... 25. 25. Aí é quase o tempo que você tem de seguro. De seguro. Sim, E daí, sim. então, você começou, eles eram pequenos. Começou não, você foi ter o seu próprio negócio, porque você já trabalhava antes, Sim, certo? trabalhava numa outra corretora. Tive uma excelente escola. Sou muito grata. Eu acho que em função dessa escola, eu segui, né? Então, transformou a minha vida. Mas é muito bom também abrir o próprio negócio. Tenho medo, tem frio na barriga, dá um desespero, mas a gente consegue, sabe? E aí eles acompanharam tudo isso. Agora, foi muito difícil. Então, os meus, quando eu abri, tinham o quê? 10 e 8 anos, os dois. Então, pequenos. Você foi começar uma coisa nova, né? O seu negócio, mas com 2 crianças que dependiam de você. Como é que era isso? Olha, meu marido trabalhava em fábrica, então o dia inteiro dentro de uma fábrica, né? Então eu era a externa da situação, a mãe turista. E abrindo um negócio A gente novo. conhece Vocês isso. sabem essa fase? Já ouvi umas histórias. Mas olha, eu tive uma rede de apoio fantástica que foram meus pais. Então assim, eu sou a filha mais velha de 2 irmãs, né? E essas 2 irmãs trabalham comigo hoje na RUV. Então assim, a minha rede de apoio foi maravilhosa. Os primeiros passos até dos meus filhos, não fui eu que vi, foi a minha mãe. Então eu chegava do trabalho e a minha mãe falava, Juliane, fica aí, olha o que está acontecendo. Primeiro dentinho, ela batia assim com a colher. Eu não tinha aberto a RUV ainda, meus filhos eram, né? Mas na RUV, no momento RUV, eles tinham 10 e 8 anos e é uma fase complicada também. Começa a vir as festinhas, começa os trabalhos nas casas. Não era tão moderno como é hoje, mas já era muita informação. Né? Sim. Mas a minha rede de apoio me ajudou muito e assim, essa praticidade, você faz amizade com uma mãe, as mães se unem, né, para se ajudar, entendem essa realidade. Mas os dois, como já cresceram sabendo o que eu fazia, eles já eram adaptados. Era até engraçado assim, a gente ia em shopping, aí a gente encontrava um cliente, ô Ju, eu tô pensando em trocar de carro, não sei o quê. Aí o Jair e as crianças falavam assim, ô mãe, a gente tá indo lá porque sabia que aquilo ia demorar, sabe? Então, e já ia. Mas foi muito fácil, não foi. Mas como diz meu pai, tudo passa, a gente aprende, a gente melhora e tá tudo aí, grandão, se formando, tudo certo.
Mas você Muito bom. teve aqueles momentos de falar assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Por que que eu fui me meter nessa de empreender? Não fiquei quietinha porque os meus filhos são pequenos. Por que que eu não fiquei lá onde já era mais seguro? Você teve isso? Tive, Fernanda, não foi uma vez só, não. Foram vários dias, várias noites, só meu travesseiro sabe, né, e meu marido. Mas o que que eu tenho para falar? Eu não tinha plano B, entendeu? Então eu tinha que fazer o A dar certo. Eu não... Ao mesmo tempo que eu planejei e eu não tinha mais outra saída. Então aquilo tinha que dar certo, né? E o lance de estar do outro lado, porque até então você ser funcionária é uma coisa. E daqui a pouco você tem uma empresa, você tem a contabilidade, você tem aquele que é um alvoroço, funcionário, o estar do outro lado, você começa a entender muito bem o que passava antes, né? E é uma mistura de sentimentos, com certeza. Emoções diárias. Ainda mais um ramo que não se tem muita rotina, né? Então é aquilo, você se programava e daqui a pouco mudava tudo. Ah, hoje é dia de nota. Ah, hoje é dia de tal coisa. E não dava nada certo. Então assim, só que você vai se adaptando a tudo isso também, né? Então a gente vai se reenquadrando com aquilo que a gente tem. Agora, hoje está muito mais fácil. Né? Eu não tenho crianças pequenas mais, eu tenho uma equipe formada que me dá uma segurança de estar aqui agora, né? Então eu sei que estão lá na minha retaguarda, então isso é muito importante. Agora, do nada, não. Foi muito trabalho duro, não foi sorte, não. E passadas 2 décadas, né? Você já está na fase da colheita ou você ainda está naquela pegada do correr atrás, ainda está lidando com os pratos do empreendedorismo? Então, eu estou nessas 2 fases. Eu acho que eu estou na colheita e eu estou ainda no trabalho duro. Porque eu sou taurina. Então, assim, o senso de responsabilidade, eu sou enraizada, eu preciso dar atenção, eu tenho uma carga que eu me ponho muito grande aqui. Então, assim, poxa, essas pessoas dependem de mim, dependem do meu trabalho, entendeu? Uhum. Então, tem tudo isso. Mas hoje está mais leve. Está mais leve por uma equipe formada, um filho formado, que não depende mais financeiramente de mim. Tem mais outro filho que também está no caminho. Mas, assim, a gente está diferente, né? A gente fica mais velha, mais experiente, os objetivos vão mudando, aquela euforia vai diminuindo, você vai sabendo melhor o que você quer, onde você quer chegar. Então, assim, hoje está mais leve. Eu diria que hoje está mais leve. Hoje está mais gostoso até. É uma fase nova, porque teve uma época que, assim, o Pedro morava num lugar, o Caio morava em outro, o meu marido trabalhando fora e eu aqui. Então, assim, foi muito ruim, né? Aí até a gente mudou tudo de novo. Então, assim, hoje tá mais gostoso. É uma fase nova, tô lidando com ela, mas assim, tá boa, tá gostosa. Que bom, né? Eu acho que traz um quentinho saber que essa fase chega. Exatamente, porque o que acontece? O nosso público, né, que está assistindo, às vezes tá nessa fase do, assim, quero começar o meu próprio negócio, estou começando. Ou já começou, tá no meio da bagunça toda. E as crianças lá, e aquele julgamento de por que você foi inventar, de meter as caras numa coisa nova, você já estava lá bem no seu trabalho, não é isso? Vai inventar. E às vezes o nosso próprio julgamento, o nosso próprio sentimento de culpa, porque às vezes a pessoa te olha e tá só te olhando, você fala, ela tá achando que eu tô fazendo isso, porque você já se julga, né? Sim. E eu acho que com os filhos pequenos é ainda pior. Sim. Né? Sim. Então, ver você falando agora com seus filhos grandes, né? Dá um certo calorzinho no coração, assim, de que, vai dar certo, vai passar, vai dar certo, vai funcionar. Tem uma luz no fim do túnel, né? Tem, gente, tem. E passa mesmo, e assim, claro, fácil, não. Teve aquele dia que deu vontade de jogar tudo pra cima. O que eu fiz? Que droga, aquele mês que você fecha no vermelho, aquele mês que a conta que você fala assim, como é que eu vou fazer pra pagar? Marido, Jair, vem, olha isso aqui. Mas o que acontece? Eu acho assim, eu e o Jair, a gente tem uma relação muito bacana. Então, assim, a gente tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. Isso deixou tudo mais fácil, né? Em relação à mudança, a mudar a corretora, a gente já estava sentindo, onde eu trabalhava, que as coisas não estavam legais.
Eu lembro que eu falava assim, nossa, ainda é terça. Nossa, ainda é quarta. Hoje eu falo assim, já é sexta, já é segunda. Como? Já é segunda. Sabe? Por causa de motivação, o ânimo de fazer as coisas, a vontade de respirar algo diferente, de dar a sua cara, a sua energia, a sua personalidade, sabe? Então, assim, mudar um pouquinho, isso começa a fazer bem para você. Então, estar aqui hoje também foi uma mudança para mim. Né? Eu até falei para Fernanda, a gente sai da zoninha de conforto e põe a cara para bater de estar num podcast, né? Que você está falando da sua vida para muitas pessoas. Então, assim, esse conflito todo, eu vivi todos. Teve um dia que eu me lembro que o meu filho falou assim, mãe, o papai ganha menos que o pai de tal amiguinho da escola. Daí eu falei assim, como assim, Caio? Né? Da onde você está tirando isso? Porque a mãe dele não precisa trabalhar. Nossa, gente, aquele dia eu falei, o que eu estou fazendo? Eu já não vi os dentinhos, foi minha mãe. Eu já não vi os primeiros passos. Como que esse menino me fala isso agora? E assim, não tinha tempo nem para terapia, sabe? Então assim, você tinha que... Não dava nem para tratar. Não dava nem para tratar. Você tinha que resolver aquela situação assim, com o sorriso no rosto e bora, mas assim... Não é fácil. Vamos combinar que, assim, você não dorme direito aquela noite, né? E algumas outras. Mas... Só e lembra da história até hoje. Olha, dói, tem direito isso. Mas, assim, a minha mãe foi uma pessoa que sempre trabalhou. Os meus pais. Então, assim, o pé de abacate é da abacate. Não dá pra gente fugir muito disso, né? Mas passa, gente. É uma situação assim, claro, tem detalhes. O Pedro tinha um aniversário no mesmo dia que o Caio. Sabe assim? Não, eu preciso estar lá, Coisa simples. Prova, semana de prova. Nossa. Chegar do trabalho cansada, quem estuda com o filho? Faz tarefa. E aquele trabalho que tem que comprar cartolina no domingo. Então, assim, eu também vivi tudo isso, né? Mas, tá aqui hoje, falando disso, dá até saudade. Tá bom, gente? Ai, que bom! Contenham-se. Ontem, 8 horas, eu estava comprando massinha de modelar pro trabalho. Que delícia. Que tinha que entregar hoje. Então, quem fez? Você ou ele? Não, ela. Ela fez? Ela fez. Eu fui comprar, mas ela fez. Então tá bom. A Aline é firme correta, com as crianças. Sim. Mas tem que ser. Não dá mole, Sim. não. Tem que ser. Mas sabe por quê, Ju? A gente tende, como fica muito tempo fora, Sim. a gente acaba querendo dar um conforto maiorzinho pra ele, sabe? Assim, pra, tipo, compensar. Aquela coisa, eu já não passei o dia inteiro, então eu vou fazer isso, né? E a gente não pode, né? Então é um eterno se policiar para não querer compensar a ausência e estragar. Sim. Né? E é uma coisa que a gente pensa até pra se sentir melhor, né? Exato. É pra gente ficar numa paz com a gente mesma. Pra se livrar daquele sentimento de culpa. Não, eu fiquei ausente, mas aí à noite eu quebrei o galho, eu fiz lá... Mas eu acho que assim, a gente tende a dizer que a mulher que empreende, a mãe que empreende, não tem tempo com os filhos. Mas quando a gente para analisar friamente, eu acho que nós temos mais tempo com os filhos do que as mães que são CLT. Sim, de alguma maneira sim. E falam também que não é o tempo, é a qualidade do tempo, né? Então você fazer uma viagem, aquele almoço divertido. Eu confesso que há anos atrás não tinha tantas possibilidades como tem hoje, né? Essas coisas. Hoje não tinha podcast, né? 50 profissões que tinham antes não existem mais. Então, muita coisa mudou, né? Os recomeços aí estão aí. Mas a gente criava, a gente inventava. Não tinha, por exemplo, eles me perguntaram como que a senhora vivia sem computador e celular? Um cliente me falou esses dias, Ju, eu estava com a máquina de escrever do meu pai, mexendo nela, dando uma limpada, meu filho falou, nossa, pai, esse computador já imprime, né? Então, assim, muita coisa mudou. Mas eu não... Claro, tem momentos que eu me arrependo, né? Mas hoje, tendo uma visão de hoje, deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente vê o resultado e isso mostra pra gente que o caminho foi bom, foi trilhado. Ju, vamos falar agora do trabalho, né? Assim como eu, o pessoal tem uma relutância de falar com corretora, né? Porque, afinal, é para pensar em coisas ruins, né? Para me proteger de um sinistro, de um veículo, para uma batida, alguma coisa. Mas você também trabalha ainda com seguro de vida, né? Trabalho. Gente, e olha, eu vou falar uma coisa. Hoje o corretor, ele virou um consultor financeiro.
Porque o seguro de vida é muito importante. Ele não tem uma cultura como o seguro de automóvel, né? As pessoas parece que são mais preocupadas com coisas do que com pessoas. Porém, isso está sendo quebrado, né? Então, assim, o seguro de vida hoje, ele... Ah, Juliane, mas tem gente que fala, não vou morrer. Como não? É a única coisa certa da vida. Você sabe. Né? Ah, eu vou deixar para o Ricardão. Não, não tem mais nada disso. Hoje, por exemplo, quem já fez um inventário? O preço que é um inventário, né? Então, tem gente hoje que faz seguro de vida para inventário, né? Para pagar um advogado. E os nossos queridos impostos. Então, assim, o seguro de vida hoje, ele vem para ajudar muito o futuro de todo mundo. Como isso, Juliane? O seguro de vida é assim, ele tem aquela cobertura de morte, que entra naquele momento que aquela família mais precisa daquele ente querido que morreu, ainda mais se ele for o provedor, né? Se a esposa não trabalhar, ele vai e falece, tem filhos pequenos na escola. Então, assim, hoje, nós corretores, a gente vai sentar, vai falar assim, Fernanda, o que você tem? Eu tenho um filho dessa idade. Então, a Fernanda vai precisar, na falta dela, ter o dinheiro para a escola, o dinheiro para comida, para o aluguel, para comprar alguma coisa para ele. Então, a gente vai programando, existe um questionário e a gente vai fazendo isso. Para ter uma ideia de quanto a Fernanda precisa de seguro de vida nessa idade, né? E o bom do seguro de vida hoje é que ele não tá essa coisa fechadinha, quadradinha, não. Hoje o seguro de vida, ele tem assim, a telemedicina. O que é essa telemedicina? Mães, escutem isso. Vocês não possuem plano médico, vocês têm uma apólice de seguro. Essa apólice vai te dar direito a consultas médicas. Tem algumas seguradoras, só para vocês terem uma ideia, que as telemedicinas são com médicos do Einstein, em São Paulo. Então, você está em casa com teu filho com uma virose, em vez de você ir para uma UPA, né? Você fica em casa e você conversa com o médico ali, da cama do teu filho, o médico vê o teu filho, passa os exames por e-mail e você vai e compra o remédio. Né? Então, assim, existem coisas hoje no seguro de vida que é um marketing de venda, mas é fenomenal isso daí. Tem outra, cobertura de câncer. Então, teve um diagnóstico, isso serve para mães e pais, tá? Mas vamos focar nas mães aqui. Diagnóstico de câncer, você descobriu que você tem um câncer. Existe uma verba contratada no seguro, limitado àquilo sempre que você contratou, que a seguradora deposita para você na hora. Então, assim, você consegue fazer aquele tratamento naquele momento horroroso da tua vida com dinheiro em conta. Então, você sabe que você vai conseguir fazer um tratamento em São Paulo, limitado sempre àquilo que você contratou, mas você sabe também que não vai faltar para você. Você não vai precisar ficar naquela correria maluca, frenética que é. E já é um momento tão difícil para todo mundo, né? Então, algumas coberturas, isso não é muito divulgado. Né? Eu mesma não sabia. Então, quem não tem, às vezes, conhece alguém que está com câncer, teve um paciente com um ente com câncer, enfim. Então, existe uma cobertura, assim. Mulheres, câncer de mama é coberto, útero. Então, assim, é muito importante isso. Então, assim, o seguro de vida hoje, ele muda histórias, ele faz a diferença na vida das pessoas, das famílias. Eu falo lá no escritório, assim, quando a gente paga uma indenização de automóvel, poxa, roubaram o carro para esse cliente recomeçar a vida, tá aqui o dinheiro, tá aqui. É um alívio. Eu falo que a gente entrega a tranquilidade, né? Mas na hora que cai o dinheiro na conta de uma pessoa que faleceu e aquele dinheiro vem para cobrir a escola do filho, é muita emoção. Você fala assim, não, eu tô no ramo certo, eu tô fazendo o trabalho certo. Isso supera alguns perrengues de culpa, sabe? Então você fala, é por aí. E aí, é só seguro também ou entra naquela questão de previdência? Sim, em função de corretor ser financeiro, o que acontece? Hoje as mães podem falar assim, como que a gente consegue vender seguro de vida mais fácil? Quando nasce um filho. Então, assim, quando nasce um filho, você fala assim, Fernanda, olha só, você tá com 2 aí, bora fazer um seguro de vida? Você e o Wagner aí pra gente proteger essas crianças? Tá. E a outra é previdência. Não vamos entrar em assunto de previdência aí, que tem o roubo do INSS. Vamos falar da previdência. Isso pra lá. Vamos deixar isso pra lá. Vamos de previdência privada. A privada é assim, hoje a gente tem 2 planos. O PGBL, que é para quem faz dedução de imposto de renda. Quem faz imposto de renda é mais indicado o PGBL. E nós temos o VGBL. O que é isso? Quando você coloca algum seguro de vida embutido ali, né? Então, é uma maneira de guardar dinheiro, não é uma maneira de pagar. A gente sempre fala que é contribuição, como a social. Uhum. Mas é um dinheiro que você não mexe. Então, e falando um pouquinho de previdência, a previdência, assim, por exemplo, do Pedro, né? Me ajudou muito na faculdade dele. Muito, muito. Eu usei a previdência para me ajudar na faculdade.
Então, é um dinheiro que você guarda ali, contribui. Não é para isso, ao mesmo tempo eu usei para isso e me ajudou, né? Outra coisa que me ajudou muito, Fernanda, é consórcio, que também é outro investimento muito interessante. Porque o consórcio me ajudou também na faculdade. Você vai pagando um consórcio e aquele dinheiro, quando é contemplado e você pega no final, vem em dinheiro. Então, por exemplo, a formatura do Pedro, eu paguei através de um consórcio. Então, são ferramentas que você tem, que você pode se planejar, a mãe consegue planejar para o futuro do filho. Olha, ele acabou de entrar no 9º ano. Eu vou fazer um consórcio para o carro dele tal época. Para ter um carro, para eu já ficar tranquilo. Eu não mexo no que eu tenho guardado, eu não tenho nada guardado, eu tenho um consórcio. Esse aqui é para esse filho, esse aqui é para esse filho. Eu fiz isso. E ele é um boleto, né? E se a gente não tiver um boleto, a gente não guarda dinheiro. Não é? Né? Porque fala que, não, eu vou guardar espontaneamente. Não guarda. Não guarda. Ou às vezes guarda Fê, e pega. Oportunidade. Isso. Né? A minha irmã foi contemplada ontem, a Renata. Ela tá falando, fui contemplada e faltam 5 parcelas para ela pegar. Ela falou, Ju, esse dinheiro vai me ajudar na matrícula da Letícia, sabe? Então, assim, eu tô falando, é o dia a dia mesmo. Isso aí, a gente fazendo um planejamento financeiro, a gente pode usar a previdência, a gente pode usar o consórcio. E o seguro de vida é uma coisa assim, até falam, né? Mas como a gente faz seguro de vida de quanto? O quanto você puder pagar. Que você não cancele, né? Quanto mais novo você começa a fazer um seguro de vida, menor é essa taxa. Então, não é um seguro caro. Claro, você vai fazer seguro de vida com 69 anos, 70 anos. É muito mais caro. É igual né? plano de saúde. Isso, na hora que você mais precisa. E aí não são todas as companhias que aceitam também. Então tem que ficar muito claro isso. Mas assim, gente, é a ferramenta, tá fácil acesso, seguro só com o corretor de seguros. Conversem, falem, porque isso é muito importante. Isso faz a diferença nas famílias. Faz mesmo, porque, olha, a gente enxerga o seguro só, né? Porque até então eu conhecia só seguro de vida, seguro de carro, como uma despesa. Não como um investimento. Hoje você trouxe para mim uma ideia de que se eu procurar o profissional correto, Sim. ele vai me orientar e eu ter um investimento para garantir meu futuro, o futuro dos meus filhos. Então eu não preciso odiar. Sim! Aí você pode viajar. Você não é a vilã da história. Não, Fer, eu sou bacana. Sou gente boa. Exatamente, você pode me ajudar. Posso. Mas assim, as mulheres te procuram, elas sabem disso? Ou é ainda mais homem que cuida disso? Como é que Fernanda, é hoje no dia a dia? Ainda é mais homem que cuida disso, porém está mudando isso. As mulheres já estão... Isso é um trabalho de consultoria. Não é uma venda igual de um automóvel que a gente faz muito rápido. É uma venda de sentar, fazer isso que nós estamos fazendo aqui e trabalhar mesmo, botar na ponta do lápis. Olha, e o que você está querendo? Para que você quer isso? Não, a gente tem que deixar essa situação desse jeito. É um trabalhinho de consultoria de formiguinha. Mas, gente, quando precisa... Vocês não têm noção. Aí você vai tirar esse estigma aí que eu sou a vilã. Não. Eu sou a solução, Fernanda. Vamos usar isso. Eu não. Não é? Solução dos seus problemas. Mas eu acho que seguro é um tabu também que a sociedade tem, né? E porque, é um seguro de carro. Então, eu vou usar porque se roubar o carro. Eu vou usar porque se bater no carro. Então, tá muito ligado com essa parte negativa e as pessoas só ficam com essa questão negativa na cabeça, né? E sabe outra coisa interessante? Assim, as pessoas têm um carro, por exemplo, de 100 mil. Então, elas pagam X. Aí elas falam assim, nossa, mas a minha casa vale 1 milhão. Quanto eu não vou pagar? Eu vou pagar muito caro. Esquece essa relatividade aí, não dá para associar. Seguro de casa é uma coisa, seguro de carro é outra totalmente diferente. As pessoas ficam assim, eu já tenho tal coisa, vai custar muito caro. Não tem nada disso. Conversem, falem, procurem. Assegurem sua casa. A gente pagou casos de alagamento esses dias em Campos do Jordão. Carros que deram perda total em Campos. Aqui em Taubaté já teve casos de alagamento. Então, assim, as coisas estão mudando, sabe? E dá pra gente fazer seguro de tudo isso. Vocês não precisam pôr a mão no bolso, gente. Vocês têm uma pólice que vai cobrir tudo isso pra vocês. Todos esses riscos, esses choros. Ju, tudo que você trouxe pra gente hoje mostra, assim, que segurança não é só sobre patrimônio, né? Mas pra manter em pé quem e o que a gente ama. Né? Se você tivesse assim, que deixar uma mensagem para quem está recomeçando, para quem está olhando para tudo isso agora, por onde começar? O que você falaria?
tô te conhecendo agora. Já tenho 40 e tralalá. Pra onde eu vou? Para as mães de crianças pequenas que querem começar a empreender, sabe? Ou que já estão no meio de tudo. Respirem, expirem, não pirem. Mas vamos lá. Comecem. Façam o que vocês gostam. Porque eu acho que esse é o primeiro passo. Fazer o que gosta, né? Ter prazer em levantar da cama. Não se esqueçam de vocês. Tem uma época na vida que a gente se esquece da gente, né? Porque é tudo para os filhos, é tudo para o marido, é tudo para casa, é tudo para o nosso filho de CNPJ. Então, a gente tem que colocar foco, a gente tem que colocar disciplina. Mas é muito bom empreender. É muito bom empreender pelas pessoas que você conhece, pelo network que você faz, pelas histórias incríveis que aparecem na sua mão. O tanto que a gente cresce com isso, o tanto que a gente muda a vida da família da gente, o tanto que é bom dar a nossa cara para o nosso negócio, o tanto que é bom o funcionário, a sua equipe falar, olha, aprendi muito hoje, muito obrigada. Então são coisinhas assim, eu sou muito grata a Deus por isso, muito grata a Deus, por lidar com gente, por fazer o que eu gosto, por ter clientes incríveis que viraram amigos, por terem pessoas que te entendem e te valorizam, e é vice-versa. Eu falo que na RUV, assim, nos treinamentos, quando a gente faz as reuniões, se colocar no lugar do outro, né? Então, em primeiro lugar, assim, imagina se a sua mãe ali precisando de um guincho, se alguém ali da tua família que acabou de perder a empresa através de um incêndio, que alguém que faleceu ali, você sabe que aquela família precisa daquele dinheiro, daquela pólice. Então, assim, é muito bom empreender, não importa o que fazer e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso enriquece as nossas vidas. Isso é muito importante. Ai, que gostoso. Não, Ju, nem parece, mas já acabou. Já. Gente, nem doeu. Tá tão animada. Falei, tranquilo. Parece que a Juliane participou do podcast pela primeira vez. E foi, gente. Não, né? E foi. Ju, muito obrigada. Você, assim, nossa, foi muito gostoso conversar com você. O tempo voou. Voou. Foi emocionante, foi divertido, foi informativo. E quem quiser te conhecer mais um pouquinho, quem quiser falar com você, te encontra onde? Gente, a RUV fica ali na Vila São Geraldo, mas a gente tem a nossa página também. Depois eu vou colocar para vocês aqui, a Fer vai passar. Mas a RUV fica na Avenida Doutor Pereira Barbosa, 941, na Vila São Geraldo. E qual que é o Instagram da RUV? @_RUV Seguros. Muito bem, Ju. Muito obrigada. Obrigada por quem esteve aqui nos acompanhando. E até o próximo episódio.